Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história da humanidade, o enigmático manuscrito Voynich. Um livro misterioso, com mais de 500 anos de idade, cujas origens, conteúdo e propósito ainda são um completo enigma para cientistas, historiadores e criptógrafos ao redor do mundo. 240 páginas escritas em uma linguagem incompreensível, ilustradas com imagens de plantas desconhecidas, diagramas astrológicos e até cenas de figuras humanas envoltas em mistérios. Mas o mais intrigante é que, até hoje, ninguém foi capaz de traduzir o seu conteúdo com certeza. O que será que esse livro guarda? Conhecimentos perdidos de uma civilização antiga? Um segredo que ninguém deveria descobrir? Por décadas, estudiosos tentaram decifrar o código, mas sem sucesso. O que parecia ser uma tentativa de esconder um grande segredo, talvez de alquimia, magia ou até ciência esotérica, acabou se tornando um enigma de proporções históricas. E ao longo do tempo, muitas teorias surgiram. Será que o manuscrito Voynich esconde um saber proibido? Ou será que foi apenas uma farsa criada para impressionar estudiosos da época? Neste vídeo, vamos analisar as 6 seções principais do manuscrito e as teorias mais intrigantes sobre o que ele pode realmente significar. Vamos explorar o misterioso herbário com plantas que parecem ser de espécies desconhecidas até hoje, os diagramas astrológicos que poderiam conter segredos cósmicos, e as representações enigmáticas de mulheres, corpos humanos e até fórmulas alquímicas. E quem sabe, talvez o manuscrito esconda conhecimentos tão avançados que nem conseguimos compreender até hoje. Talvez até sobre o poder das supernovas ou do próprio universo, como sugeriu o cientista Jacques Bergier. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pelo mistério mais desconcertante da história. O que está escondido no manuscrito Voynich? A resposta está ao alcance de nossas mãos? Vamos descobrir juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa incrível investigação. Começamos! O manuscrito Voynich é um dos enigmas mais fascinantes e desconcertantes da história humana. Este livro, cuja origem, conteúdo e propósito permanecem um mistério, capturou a imaginação de cientistas, historiadores, criptógrafos e curiosos em todo o mundo desde a sua descoberta em 1912. A sua existência levanta questões profundas sobre conhecimentos perdidos, culturas esquecidas e a possível intenções de seu autor. O fascínio pelo manuscrito Voynich não se deve apenas à sua escrita incomum e ilustrações estranhas, mas também ao vasto número de teorias que gerou, que, embora intrigantes, não conseguiram oferecer respostas definitivas. Wilfrid Voynich, um comerciante de livros raros, adquiriu o famoso manuscrito que leva seu nome depois de encontrá-lo em uma biblioteca na Itália. Ele foi o primeiro a estudá-lo, mais de 500 anos após sua criação. Desde então, o livro desafiou todas as tentativas de explicação, tornando-se um dos maiores mistérios da história. O autor do manuscrito é desconhecido, mas acredita-se que sua intenção fosse transmitir um conhecimento acessível apenas a um grupo seleto de pessoas, aquelas que possuíssem as chaves para entender o texto. O manuscrito, composto por mais de 240 páginas, está escrito em um alfabeto incompreensível e é acompanhado por ilustrações enigmáticas de plantas, diagramas astrológicos, figuras humanas em cenas misteriosas e símbolos que não se alinham a nenhuma tradição conhecida da época. O manuscrito Voynich é um livro antigo, com mais de 500 anos, e seu conteúdo permanece um mistério absoluto. A linguagem e as imagens contidas nele desafiam todas as tentativas de tradução ou interpretação, fazendo do livro o santo graal da criptografia. Muitos especialistas acreditam que o manuscrito pode conter conhecimentos proibidos, relacionados a temas como alquimia e práticas esotéricas, mas nenhum significado definitivo foi encontrado até hoje. Com o tempo, foram realizados testes para datar sua autenticidade e descartar a possibilidade de fraude, incluindo um teste de carbono 14, que indicou uma confiabilidade de 95% em relação à sua antiguidade, com mais de 500 anos. Por esse motivo, o manuscrito passou a ser conhecido pelo nome de seu descobridor, Voynich. Atualmente, ele se encontra na Universidade de Yale, uma instituição curiosa, relacionada a uma sociedade secreta acadêmica, sobre a qual já falamos em uma análise profunda.
Se tivermos interesse em conhecer mais sobre essa universidade e a sociedade secreta que dela faz parte, que inclui pessoas que influenciaram diversos presidentes dos Estados Unidos, podem clicar no link que aparece na tela. O enigmático manuscrito Voynich, obra que cativa estudiosos e estudiosos há séculos, surge diante de nós como um labirinto de conhecimento dividido em 6 seções fascinantes, cada uma revelando um aspecto único do conhecimento misterioso que contém. Nas páginas iniciais, é possível ter uma vaga ideia do conteúdo pelas imagens. Entramos num herbário único, onde a mão do ilustrador capturou com meticulosa precisão uma coleção de plantas que desafiam a nossa compreensão moderna. Estas representações botânicas, longe de corresponderem a espécies conhecidas, convidam-nos a questionar se estamos perante um compêndio de flora extinta ou de criações nascidas de uma mente extraordinariamente imaginativa. À medida que avançamos pelas suas páginas, o manuscrito eleva-nos em direção às estrelas com a sua seção astronômica. Os diagramas circulares aqui encontrados não apenas sugerem uma compreensão profunda dos ciclos celestes, mas também podem conter insights cosmológicos que transcendem a nossa compreensão atual do universo. As plantas apresentadas no manuscrito não correspondem a nenhuma espécie conhecida, o que tem levado muitos a questionarem-se se estas ilustrações fazem parte de um sistema simbólico que ainda não compreendemos, ou se trata de uma tentativa deliberada de ocultar informação. Poderíamos estar falando de algo muito mais sério do que imaginamos, pois é possível que este livro encerre grandes segredos esquecidos de civilizações muito mais antigas que o ser humano. O manuscrito Voynich tem 7 seções, e entre as que mais se destacam estão a seção de herbolário, astronomia, biologia, cosmologia, receitas farmacêuticas, ou pelo menos isso é o que se tem identificado neste vídeo. Vamos analisar, passo a passo, o que representam essas seções e, especialmente, os símbolos estranhos que aparecem no conteúdo do manuscrito Voynich. O manuscrito está dividido em 7 grandes partes. No herbolário, cada página mostra uma planta com suas características e um texto explicativo. As plantas parecem estar classificadas, como se fosse um manual. É possível que seja um guia para o praticante de espagiria, alquimia de plantas medicinais para o ser humano. Também aparecem plantas que não eram conhecidas há 500 anos e que, até hoje, pertencem a regiões exclusivas do planeta, sendo muito raras e difíceis de encontrar. Na seção cosmológica apresenta uma visão única do mundo físico. Ela contém diagramas circulares, se entrelaçam com representações arquitetônicas de fortalezas e castelos, com sóis, luas e estrelas. Cada símbolo contém a imagem de 30 mulheres, com uma estrela na mão, que as rodeiam. Também aparecem 15 estrelas separadas em 4 diagramas, que poderiam fazer referência a várias constelações. Esta seção pode revelar uma compreensão holística do universo, onde o terreno e o celestial se encontram em perfeita harmonia. O grande apartado faz referência à biologia num mundo ainda mais intrigante. Aparecem desenhos com bastante texto. As imagens mostram partes do corpo humano e figuras femininas aparecem em composições misteriosas em locais estranhos, ligadas por intrincados sistemas de tubos e submersas em líquidos de natureza desconhecida, e mulheres, repletos de líquidos. Algumas dessas mulheres usam coroas, o que levou a interpretações de que seriam ninfas, essências espirituais da floresta, muito relacionadas à alquimia. Esta representação poderia sugerir uma compreensão avançada da anatomia humana, ou talvez, dos segredos da transformação alquímica. A cosmologia é a seção mais misteriosa de todas, pois se refere aos segredos do universo, apresentando diagramas circulares desconhecidos. Inclui uma série de gráficos dobráveis, sendo um deles composto por 6 páginas de largura e contendo uma espécie de mapa conectado por uma série de portais, representados como castelos. O aspecto mais inquietante desse gráfico é que aparecem estrelas que não podiam ser conhecidas há 500 anos, estrelas que só podem ser observadas com telescópios potentes e de grande precisão, e até mesmo estrelas que não poderiam ser vistas a partir da Terra, mas apenas de outros pontos do sistema solar. Como seria possível que isso estivesse representado no livro, se era impossível para a época? Na seção dedicada à farmacêutica, onde aparecem imagens de plantas e raízes associadas a outras imagens de frascos. Parece que esta seção trata da preparação de substâncias ou da obtenção de propriedades extraordinárias extraídas da natureza. O manuscrito revela o que parece ser um compêndio de conhecimentos medicinais. Os desenhos detalhados de recipientes boticários e elementos botânicos sugerem uma compreensão profunda da fitoterapia e de suas aplicações curativas, possivelmente preservando conhecimentos ancestrais perdidos ao longo do tempo. A última seção fala de receitas estranhas, ou que parecem ser receitas, pelo menos segundo algumas interpretações. Há uma lista em forma de estrela, que sugere a construção de produtos químicos ou alquímicos para o benefício humano. Este manuscrito não representa apenas um compêndio de conhecimentos diversos,
mas também levanta questões fundamentais sobre a natureza do conhecimento humano e os limites da nossa compreensão atual. A sua estrutura metódica e a inter-relação entre as suas seções sugerem que estamos perante uma obra que transcende as categorias convencionais do conhecimento medieval, apresentando-nos uma visão integrada e holística do universo que ainda hoje nos permanece indefinida. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas sobre a origem e o propósito do manuscrito Voynich, mas nenhuma conseguiu convencer por unanimidade a comunidade científica. Uma das primeiras hipóteses, amplamente debatida, é que o manuscrito poderia ser um texto cifrado, uma espécie de código que escondia informações valiosas ou secretas. Neste contexto, alguns sugerem que o autor do livro tentava preservar ou transmitir conhecimentos secretos, provavelmente relacionados com a alquimia, a magia ou a ciência esotérica. No entanto, até a data, as tentativas de decifrar o seu conteúdo utilizando métodos criptográficos tradicionais não tiveram sucesso, levando os investigadores a questionar se trata realmente de uma encriptação no sentido convencional. Outros propõem que o autor poderia ter criado um sistema de escrita inteiramente novo, algo que está fora do âmbito dos métodos linguísticos conhecidos. Junto com essas teorias de codificação, surge a possibilidade de um manuscrito Voynich ser, na verdade, uma linguagem natural esquecida ou mesmo inventada pelo seu autor. Alguns estudiosos acreditam que o texto poderia pertencer a uma língua que já existiu, mas que se perdeu completamente com o tempo. Neste caso, o manuscrito seria uma espécie de relicário de uma língua esquecida, cujo significado se perdeu na história. Esta teoria sugere que a estrutura do texto apresenta certas regularidades que poderiam corresponder a uma língua genuína, embora ainda não tenha sido encontrada nenhuma relação conclusiva com línguas conhecidas. Por outro lado, existe também a teoria de que o autor do manuscrito simplesmente inventou uma língua sem ligação a qualquer tradição linguística histórica, possivelmente como um jogo intelectual ou como parte de um exercício criativo. No entanto, nem todas as explicações enfocam a autenticidade do manuscrito. Uma corrente mais cética sustenta que o manuscrito Voynich poderia ser uma obra de engano, uma falsificação feita na Idade Média ou na Renascença com o objetivo de impressionar os estudiosos ou ganhar fama. A hipótese de que o livro foi criado como uma farsa intelectual sugere que seu autor, consciente do fascínio pelos textos esotéricos da época, pode ter concebido uma obra deliberadamente enigmática para atrair a atenção. Esta teoria é apoiada pelo facto de que, apesar dos intensos esforços para decifrar o texto, não foi encontrada nenhuma chave que sugerisse uma mensagem coerente por trás dos símbolos. Ao longo dos anos, muitas figuras importantes estiveram envolvidas no estudo do manuscrito. Wilfrid Voynich, o homem que lhe deu nome, foi quem iniciou a pesquisa moderna do texto, movido por seu fascínio pelo enigma. Na época, o livro foi analisado por especialistas que não conseguiram decifrá-lo, o que aumentou ainda mais sua aura de mistério. Mais recentemente, estudiosos como Gordon Hugh propuseram que o manuscrito poderia ter sido criado usando um sistema simples de truques tolos, como uma espécie de jogo de palavras ou truque para deslumbrar os especialistas medievais. Estudos científicos também forneceram dados importantes. Pesquisas como a de Julius Röntgen, um físico alemão que utilizou o raio-x para examinar o manuscrito sem danificá-lo, permitiram-nos aprender mais sobre o seu processo de fabricação, mas não resolveram o mistério do seu conteúdo. Hoje, o manuscrito Voynich está na Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos Beinecke da Universidade de Yale, onde é objeto de estudo contínuo e pode ser consultado online. O facto de o manuscrito Voynich ter sobrevivido mais de 6 séculos sem que o seu significado tenha sido revelado gera uma aura de mistério e fascínio que continua a alimentar a especulação. Cada nova investigação, cada nova teoria, parece aproximar-nos um passo da compreensão da sua origem e finalidade, mas, ao mesmo tempo, lembra-nos que existem mistérios que podem permanecer inacessíveis à nossa compreensão. Independentemente da verdade por trás do manuscrito Voynich, o que é inegável é que este enigma perdurou ao longo dos séculos, desafiando a mente humana e tornando-se uma das maiores incógnitas na história do conhecimento humano. Algumas lendas envolvendo pessoas muito curiosas, como, por exemplo, John Dee, entre muitas outras que tentaram decifrar este manuscrito misterioso. Existem muitas hipóteses sobre o conteúdo deste livro. Uma das mais intrigantes é o mistério envolvendo John Dee, um matemático e astrólogo da corte de Isabel I da Inglaterra, que estava associado a saberes esotéricos e ocultos. Conta-se que John Dee teve o manuscrito Voynich em seu estúdio durante um bom tempo. Diz a lenda que John teve contato com seres de outra esfera, que lhe concederam a língua enoquiana, a língua dos anjos, que ele posteriormente usou em suas obras. Em sua análise do manuscrito, John contou com a ajuda de Edward Kelly, um alquimista extravagante que se dedicou completamente à tradução dessa obra. Os rumores afirmam que conseguiram, de fato, decifrá-lo. Outros dizem que foram eles mesmos que o escreveram, e alguns comentam que se renderam ao tentar decifrá-lo.
Outra hipótese bastante discutida foi o segredo das supernovas, proposta por Jacques Bergier. Bergier propõe a teoria de que o autor do manuscrito possuía um conhecimento perigoso sobre o poder destrutivo da energia atômica e das supernovas. Ele teorizou, com base nas páginas 68 e 69, que as estrelas representadas no manuscrito parecem explorar e liberar energia. No entanto, são poucos os dados e livros que existem neste manuscrito para poder interpretar o que propõe Bergier. As teorias sobre o conteúdo deste manuscrito são cada vez mais extravagantes. O manuscrito pertence a um conhecimento que alguém, em uma época antiga, quis ocultar, censurar e tornar hermético. Talvez seja um livro destinado apenas aos iniciados que possuem as chaves para decifrá-lo. O que acharam dessa jornada pelo mistério do manuscrito Voynich? Será que estamos mais perto de entender o seu verdadeiro significado? Ou será que este enigma vai continuar desafiando a humanidade por mais séculos? Uma coisa é certa: o fascínio por esse livro continua tão forte quanto no dia em que foi descoberto. Se você ficou tão intrigado quanto nós, já sabe, o mistério ainda está aberto, e muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Mas, de qualquer forma, é sempre bom lembrar que alguns enigmas podem ser feitos para nos deixar com mais perguntas do que respostas. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando mais mistérios como o do manuscrito Voynich, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tem muito mais conteúdo sobre mistérios históricos, enigmas, teorias secretas e muito mais vindo por aí. Nos vemos em breve.